Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre Dinho, Robô News. Fique conosco até o final. Hoje, dia 21 de junho do ano de 2026. Então, na sequência, nós teremos a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E quando terminar a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, na sequência, vamos assistir às matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia para o mestre Dinho Robô News todos os dias. Vamos lá! No nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia, dia 21 de junho de 2026. Já está totalmente tomado o Acre, a capital, Rio Branco, que faz fronteira com a Bolívia, o Peru, e também com tropas do Equador, dos narcoterroristas, como também colombianos, e todo tipo de relação de milícias ou exércitos comandados por Luiz Inácio Lula da Silva, esse filho da puta, óbito, que quem está no lugar dele é o Moacir. Já temos todo o procedimento. Ele se encontra preso. E vamos ver a capacidade destes ministros do seu governo, como também toda a logística do seu aparelho jurídico, do Fachin, do Toffoli, do Gilmar Mendes, da puta que os pariu no Supremo Tribunal Federal. Quem está falando aqui é o teu corregedor, Supremo Tribunal Federal, filha da puta! Como também vocês das autarquias, do Ministério Público e a puta que te pariu. Então vamos pegar todos vocês no pelotão de fuzilamento, traidores à pátria, entregando o Brasil à China, à Rússia, ao Irã, ao terrorismo. Vai pra puta que te pariu. Entendeu? Quem tá falando aqui é o Oscaralho, filha da puta. Tu morre hoje. Conforme essa determinação, já estamos em cautelamento e realizando todas as previdências. Acre está cercado. Brasília também. Você vai vir para o Rio de Janeiro, Lula? Vem, filha da puta. Estamos te aguardando. Tá ouvindo? Tu vai ver o que é bom pra tosse, filha da puta. Pegamos o cara da Praça Seca, o macaquinho, o negão. Ele tá preso, entendeu? Agora de manhã. E estamos pegando outros também. Não vai sobrar ninguém. E você, pessoalzinho, sai fora das favelas, te manda para o meio do mato. Vai lá para as fábricas de fentanil. Vai trabalhar lá. Quer trocar tiro? Quer dar uma de esperto? Então, sai fora do Rio de Janeiro porque tu é alvo. Está todo mundo já investigado.
Não tem para onde fugir. Entenderam? Foi claro? Hoje tem toque de recolher já. Estado de sítio. Não dado pelo Brasil, dado pelos Estados Unidos da América. O FBI já está aqui. No momento, dia 21 de junho de 2026, horário 10 horas da manhã, 51 minutos. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular, 2199-742-0789. Toda a sociedade acriana, todos os bancos, casa de câmbio, estão todos monitorados. Também todo o staff jurídico de advogados, também os ministros, casas de governo e também a PGR do Acre, todo mundo pego. Alcolumbre, vai pra puta que te pariu. Tu tá morto, filha da puta. Você e tua família. Entendeu? Então, terrorista, traficante de drogas. Vai encarar, filha da puta. Vem quente que eu tô fervendo, filha da puta. Todos vocês. Vão pra puta que o pariu, antes que eu me esqueça. Quem tá falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Tiapano. Ao 7, grau ao 7. Conjuntamente com 125 nações. Estamos prontos para o combate. Te habilita, filha da puta. Vai pro saco, mais um. Tenta, filha da puta. As centenas de empresas multinacionais americanas, britânicas e norueguesas que prestam serviços de perfuração, manutenção e fornecimento de sondas na cidade, como Halliburton, Schlumberger e Baker Hughes, serão ameaçadas com as temidas sanções do Departamento do Tesouro, OFAC. Se qualquer quantia de dinheiro extorquido dessas empresas acabar, mesmo que indiretamente nas mãos do Comando Vermelho, as matrizes em Houston e Nova York enfrentarão multas bilionárias por pagamento voluntário a grupos terroristas. Isso forçará as empresas a ameaçarem abandonar a cidade caso o estado do Rio de Janeiro não aniquile as bases do CV em Macaé. O Comando Vermelho construiu a sua fortaleza encostada no maior motor de riqueza do Brasil, mas a designação de FTO transformou o ouro negro fluminense em um ativo contaminado, e Macaé se tornará o palco de uma repressão exigida por forças estrangeiras para garantir que o óleo continue fluindo sem pagar pedágio ao recém-nomeado Exército do Terror. Cidade 7, São Luís, Maranhão. A histórica e ilhada capital do estado do Maranhão, São Luís, não é apenas um cartão postal com os seus casarões coloniais e azulejos portugueses. Ela é a guardiã do formidável complexo portuário do Itaqui. Devido à sua profundidade oceânica natural ímpar, o Porto do Itaqui é a principal e mais gigantesca válvula de escape para o escoamento global das incalculáveis riquezas minerais, ferro, do projeto Carajás e do pujante agronegócio de todo o Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. No entanto, nas últimas décadas, as violentas ruas periféricas da capital e o aterrorizante e superlotado complexo penitenciário de Pedrinhas tornaram-se o grande reduto e a sede sangrenta da violenta expansão do Comando Vermelho na região norte e nordeste. A facção dominou o tráfico urbano, instaurou tribunais do crime e passou a utilizar o porto de águas profundas para o envio de carregamentos monumentais de cocaína escondidos em meio à exportação de commodities. Com a classificação oficial de terrorismo global, fixada sobre o Comando Vermelho pelo governo norte-americano, o Porto de São Luís foi subitamente catapultado para a lista negra e para o centro das maiores preocupações logísticas e militares da Agência de Segurança Nacional dos Veículos NSA. A resposta de Washington ao domínio do CV nas periferias de São Luís será focada no estrangulamento da cadeia logística do comércio internacional. Os Estados Unidos e os seus aliados na Europa não aceitarão passivamente que uma organização terrorista estrangeira opere um corredor livre de pedágio em um dos maiores portos de carga do mundo. O Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras do EUA-CBP acionará integralmente a Iniciativa de Segurança de Contêineres, CSI, exigindo que as autoridades do Porto do Itaqui implantem sistemas caríssimos de escaneamento atômico de padrão militar,
auditorias ininterruptas e equipes de inspetores internacionais fixadas na doca maranhense. Se a pressão terrorista e o domínio do Comando Vermelho em São Luís continuarem ameaçando a lisura das cargas, o governo americano imporá embargos diretos. Navios que partirem do Itaqui com destino ao hemisfério norte enfrentarão quarentenas bloqueadoras e buscas navais exaustivas no meio do mar, encarecendo absurdamente o frete e causando pânico nos mercados globais de ferro e soja. A cidade de São Luís sentirá o peso asfixiante dessa intervenção estrangeira na sua economia diária e na sua segurança pública. O governo do Maranhão sofrerá ultimatos agressivos de Brasília e de Washington para esmagar o Comando Vermelho e desmantelar a cadeia de comando que frequentemente opera confortavelmente por trás das grossas muralhas da prisão de Pedrinhas. A inteligência americana mapeará e rastreará os fluxos financeiros do Estado, exigindo o congelamento instantâneo de contas de empresas de logística, transportadoras e políticos locais que mantiverem relações escusas com as lideranças do CV. A leniência ou o medo do Estado em combater a facção agora custará a inserção econômica do Maranhão no mundo. O Comando Vermelho transformou a pacata e charmosa São Luís em uma brutal base naval de narcotráfico. Mas essa ousadia de exportação maciça atraiu a fúria burocrática dos Estados Unidos, ameaçando colocar um gigantesco cadeado americano nos terminais de exportação que alimentam a riqueza do Estado. Cidade 6, São Gonçalo, Rio de Janeiro, localizada na margem leste da Baía de Guanabara, colada fisicamente à capital fluminense e a Niterói, a cidade de São Gonçalo é a segunda mais populosa do estado e carrega o pesado fardo de ser o verdadeiro, impenetrável e absoluto bunker operacional e militar do Comando Vermelho em todo o país. É no coração desta metrópole urbana que se ergue o formidável Complexo do Salgueiro, um gigantesco complexo de favelas cercado por manguezais lamacentos que funciona como a fortaleza inexpugnável da facção. É no Salgueiro que os maiores frentes, chefões foragidos de outros estados e líderes operacionais do Comando Vermelho se escondem, planejam expansões nacionais e mantêm arsenais de guerra que rivalizam com as forças armadas convencionais. Durante anos, a geografia de mangue e o poder de fogo devastador impediram qualquer vitória definitiva do Estado brasileiro. Contudo, em maio de 2026, com o veredito inflexível dos Estados Unidos carimbando o CV como uma organização terrorista estrangeira, FTO, São Gonçalo e o Complexo do Salgueiro passaram a ser comparados nos corredores da CIA e do Pentágono aos esconderijos fortificados da Al-Qaeda nas montanhas de Tora Bora ou às fortalezas do Talibã. A guerra diplomática e de inteligência comandada por Washington contra o bunker de São Gonçalo será baseada na política rigorosa de zero tolerância a santuários terroristas. Os Estados Unidos exigirão, nos bastidores e com ameaças severas de sanções financeiras contra o Estado do Rio de Janeiro, a decapitação imediata e letal da liderança do Comando Vermelho escondida no Salgueiro. O governo norte-americano abrirá as torneiras da espionagem cibernética, fornecerá satélites de resolução submilimétrica, drones furtivos para mapeamento 3D das vielas, quebra de criptografia da NSA em tempo real e inteligência de sinais, SIGINT, para localizar com exatidão o esconderijo de cada líder terrorista. Se a Polícia Militar ou a Polícia Federal Brasileira hesitarem por medo do inevitável banho de sangue e do custo político de uma invasão dessa magnitude, os Ikoaisulewa ameaçarão utilizar mandados de extradição internacionais e bloquear as contas do Tesouro Nacional Brasileiro no exterior para forçar o cerco físico, a asfixia territorial e a captura dos chefões para que sejam julgados em tribunais de segurança máxima nos Estados Unidos. A população trabalhadora e o comércio de São Gonçalo viverão o pânico de uma verdadeira zona de guerra sob embargo indireto. Bancos americanos e europeus vão se recusar a emitir crédito ou fazer negócios com grandes redes de supermercados, atacadistas e empresas de ônibus sediadas na cidade que sejam acusadas de pagar a famigerada taxa de segurança, extorsão, aos membros do CV, considerando esse ato como financiamento voluntário do terrorismo global. O bloqueio econômico punirá a classe trabalhadora de forma brutal. As imensas operações policiais exigidas pelos americanos para invadir os redutos dos manguezais não ocorrerão com tropas estrangeiras, mas a doutrina e as armas usadas pelo BOP e pelas polícias federais terão a assinatura da guerra ao terror
Yankee, o Comando Vermelho fez de São Gonçalo a sua grande fortaleza impenetrável, ignorando a autoridade do Estado, mas a pesada e internacional classificação de terrorismo atraiu a mira, a pressão política avassaladora e os satélites de guerra do tio Sam, transformando a sofrida cidade da região metropolitana do Rio no alvo geográfico definitivo de uma operação estrangeira de aniquilação miliciana. Cidade 5, Natal, Rio Grande do Norte, mundialmente celebrada pelas suas praias paradisíacas de areias brancas, pelas imensas dunas de Genipabu e por ser um dos destinos turísticos mais cobiçados e procurados por viajantes europeus em todo o nordeste do Brasil, a belíssima capital do Rio Grande do Norte, Natal, esconde uma realidade paralela que respira pólvora, sangue e um projeto de poder insurgente. Durante os últimos anos, a cidade e a sua região metropolitana foram engolidas por uma das mais letais e agressivas campanhas de expansão do Comando Vermelho, CV. A facção carioca, visando dominar as rotas de exportação de drogas pelo Atlântico, travou uma guerra urbana e prisional de proporções épicas contra os seus rivais do Sindicato do Crime, SDC, e do PCC. O ápice dessa barbárie chocou o planeta durante os infames e dantescos massacres na penitenciária de Alcaçuz, episódios que demonstraram um nível de selvageria, decapitações e táticas de extermínio que rivalizavam com os cartéis mexicanos. O Comando Vermelho consolidou a sua presença nas periferias potiguares, utilizando a infraestrutura costeira para despachar toneladas de cocaína para a Europa. No entanto, quando o calendário marcou o fatídico final de maio de 2026 e os Estados Unidos da América oficializaram o Comando Vermelho como uma organização terrorista estrangeira, FTO, o sol escaldante de Natal foi subitamente encoberto pela pesada, paralisante e ameaçadora sombra da segurança nacional norte-americana. Para os frios e calculistas estrategistas do Pentágono, do Departamento de Defesa, DoD, e da Agência Central de Inteligência, CIA, a cidade de Natal possui uma característica geográfica que a torna um alvo cibernético e militar de altíssima prioridade. Ela é o principal ponto de amarração de diversos cabos submarinos intercontinentais de fibra óptica que conectam a América do Sul diretamente à Europa e à África. A doutrina de guerra ao terror dos Estados Unidos não pode, sob hipótese alguma, permitir que uma organização terrorista global como o Comando Vermelho opere física e financeiramente na exata mesma cidade por onde transita grande parte da internet do Hemisfério Sul. A Agência de Segurança Nacional dos Pueblos Superior, na NSA, implantará uma verdadeira redoma de espionagem eletrônica sobre a capital potiguar. Com o pretexto legal internacional de monitorar o planejamento de atentados e financiamento terrorista, os supercomputadores americanos passarão a filtrar, grampear e analisar um volume colossal de metadados, interceptando todas as comunicações, mensagens criptografadas e transações financeiras suspeitas que orbitam a região metropolitana de Natal. A guerra cibernética será instalada de forma invisível, mas com consequências letais e implacáveis para a cadeia de comando da facção terrorista no Nordeste brasileiro. No campo econômico e financeiro, a ofensiva dos Estados Unidos contra a infraestrutura do Comando Vermelho em Natal será devastadora, assumindo a forma de um bloqueio sancionatório quase total, desenhado metodicamente pelo temido Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC, do Tesouro Americano. O Comando Vermelho não oculta os seus bilhões de dólares em colchões. A facção utiliza o vasto, rico e frenético mercado imobiliário e a bilionária rede hoteleira do litoral do Rio Grande do Norte para lavar montanhas incalculáveis de dinheiro oriundo do narcotráfico e das extorsões. Cientes dessa dinâmica, os auditores americanos ameaçarão com sanções brutais, multas estratosféricas e exclusão imediata do sistema SWIFT, o sistema nervoso dos bancos globais, qualquer instituição financeira brasileira, construtora de luxo ou rede internacional de hotéis em Natal que facilite, feche os olhos ou atue com cegueira deliberada diante de investimentos feitos por laranjas da facção terrorista. A compra de um resort de luxo ou a construção de um complexo de apartamentos à beira-mar na via costeira passará por uma malha fina de nível governamental americano, travando negócios, paralisando a construção civil e espalhando um clima de terror absoluto entre os empresários e investidores da capital. O impacto diário sobre a população civil e sobre a alma econômica da cidade, o turismo, será simplesmente catastrófico e irreversível a curto prazo.
o Departamento de Estado dos Estados Unidos e as embaixadas dos países aliados na Europa emitirão alertas vermelhos de viagem de segurança máxima, os famigerados Travel Advisories de nível 4, não viaje, classificando abertamente os arredores e as praias de Natal como áreas de forte insurgência terrorista armada e instabilidade crônica. A simples menção da palavra terrorismo em guias de turismo internacionais provocará o cancelamento imediato de milhares de voos fretados vindos de Lisboa, Madrid, Amsterdã e dos Estados Unidos. A economia formal de Natal, que depende vitalmente dos dólares e euros deixados pelos turistas estrangeiros, sofrerá um colapso em cadeia. Restaurantes tradicionais, empresas de passeios de buggy pelas dunas, guias turísticos autônomos e grandes redes de supermercados sentirão a economia local sangrar e encolher rapidamente. O desemprego disparará na região metropolitana, criando um cenário de pânico social generalizado. A cidade de Natal foi arrastada para o centro dessa tempestade geopolítica perfeita porque o Comando Vermelho escolheu o litoral potiguar como o seu grande porto de lançamento transatlântico e o seu campo de extermínio prisional. Contudo, essa ousadia estratégica e sanguinária da facção atraiu o inimigo mais formidável, incansável e punitivo do planeta. A belíssima capital do Rio Grande do Norte será tratada por Washington com a mesma desconfiança alfandegária, a mesma severidade financeira e a mesma paranoia cibernética que o governo americano destina às zonas de financiamento extremista no Oriente Médio. O sol e as praias cristalinas de Natal continuarão lá, mas a economia da cidade estará permanentemente acorrentada às rígidas exigências de conformidade de Wall Street e à lupa espiã da NSA, provando que o carimbo do terrorismo é capaz de transformar um paraíso tropical de férias na linha de frente asfixiada de uma caçada financeira internacional sem precedentes na história do Brasil. Cidade 4, Porto Velho, Rondônia. A capital do estado de Rondônia, Porto Velho, ergue-se imponente e isolada às margens das águas escuras e barrentas do monumental Rio Madeira, funcionando como o grande coração logístico, o posto avançado e a verdadeira muralha de entrada da fronteira amazônica ocidental do Brasil, fazendo fronteira com as selvas impenetráveis da Bolívia, um dos maiores produtores de folha de coca e pasta base do globo. A vasta região ao redor da capital rondoniense converteu-se em um dos teatros de operações mais valiosos, estratégicos e sangrentos para a máquina de guerra do Comando Vermelho, CV. A facção carioca estruturou ali uma logística militarizada invejável. Eles controlam estradas de terra invisíveis aos satélites comuns, dominam frotas inteiras de barcaças clandestinas que sobem o Rio Madeira na calada da noite e orquestram uma infinidade de pistas de pouso ilegais rasgadas no meio da densa floresta tropical para receber pequenos bimotores carregados com toneladas de cocaína pura. Mas quando a caneta do governo dos Estados Unidos da América assinou a designação oficial do Comando Vermelho como organização terrorista estrangeira em maio de 2026, a estratégica e esquecida cidade de Porto Velho foi atirada de forma violenta e irrevogável no centro nervoso do painel de controle do Comando Sul das Forças Armadas Americanas, SOUTHCOM. A doutrina militar de fronteira e o apetite por vigilância tecnológica de Washington não aceitam a existência de buracos negros logísticos operados por organizações terroristas no hemisfério ocidental. Para o Departamento de Defesa dos Brasil DODO e para a Agência Antidrogas Americana, DEA, o Rio Madeira e as estradas florestais de Rondônia não são mais tratadas como simples rotas de contrabando rural sul-americano. Elas são, jurídica e militarmente, artérias de suprimento de fundos de uma rede de terror que ameaça os Estados Unidos. O governo norte-americano aplicará uma coerção diplomática e bélica esmagadora sobre o Ministério da Defesa do Brasil, exigindo a militarização ostensiva, agressiva e ininterrupta do espaço aéreo e fluvial de Porto Velho. Drones americanos de longa resistência, equipados com radares de penetração de folhagem e câmeras infravermelhas de última geração militar, varrerão as fazendas e os rios de Rondônia 24 horas por dia, repassando coordenadas táticas exatas de lanchas rápidas e voos rasantes diretamente para esquadrões de elite da Força Aérea Brasileira, FAB, exigindo a intercepção e o abate das aeronaves da facção terrorista. O ataque dos Estados Unidos à estrutura do Comando Vermelho em Rondônia também será focado na asfixia econômica e na destruição total do ecossistema de lavagem de dinheiro, que financia a logística de fronteira.
A facção não movimenta dezenas de aviões carregados de drogas utilizando trocados. Eles lavam quantias pornográficas de dinheiro sujo, infiltrando-se pesadamente no gigantesco e bilionário mercado do agronegócio rondoniense, financiando o desmatamento ilegal, dominando a extração clandestina de madeira de lei e comprando fazendas de gado que se perdem no horizonte. O poderoso Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC, dos Pictipas, declarará uma guerra financeira implacável aos empresários laranjas e aos grandes barões do agronegócio local. Qualquer frigorífico internacional, madeireira com licença de exportação ou trading de grãos, operando a partir de Porto Velho que não conseguir comprovar, através de auditorias internacionais caríssimas, que as suas cadeias de suprimentos estão absolutamente limpas e livres de interferência de membros do Comando Vermelho, terá todos os seus ativos financeiros em dólares bloqueados, sendo sumariamente expulso do mercado de exportação mundial sob a acusação de cumplicidade com o terrorismo. O impacto desse estado de sítio financeiro e tecnológico na pacata e trabalhadora sociedade civil de Porto Velho será paralisante, brutal e asfixiante. A economia local, outrora impulsionada pela força e pelo dinheiro abundante do campo, sofrerá um colapso de confiança indescritível. Os bancos locais e as cooperativas de crédito da capital de Rondônia viverão sob a ameaça constante do pânico contábil, restringindo drasticamente empréstimos rurais, trancando linhas de crédito vitais para os pequenos agricultores e instaurando uma burocracia documental tão extensa e invasiva para a compra e venda de qualquer pedaço de terra que o mercado imobiliário rural sofrerá uma parada cardíaca quase imediata. Os caminhoneiros e barqueiros honestos que escoam as safras legítimas e legais da região serão submetidos a bloqueios rodoviários e fluviais intermináveis, exaustivos e altamente militarizados, tratados constantemente sob a ótica da suspeição internacional, atrasando o fluxo da economia de Rondônia e encarecendo absurdamente o frete e os produtos nos supermercados da cidade. Porto Velho e a imensidão da selva que a cerca foram instrumentalizados pelo Comando Vermelho como a sua grande ponte de importação continental, uma trincheira geográfica considerada inatingível pelas autoridades brasileiras tradicionais. Contudo, a audácia da facção carioca em dominar a fronteira amazônica atraiu para as barrancas do Rio Madeira a máquina de asfixia, a espionagem via satélite e a fúria punitiva do governo dos Estados Unidos da América. A cidade, que cresceu desbravando a natureza selvagem, será agora forçada a conviver com a militarização dos seus rios, com embargos ao seu agronegócio e com a vigilância implacável da maior potência bélica do mundo, transformando a fronteira oeste do Brasil no laboratório definitivo de combate e aniquilação das veias logísticas do narcoterrorismo em plena selva tropical, onde as folhas das árvores esconderão não apenas a droga, mas os olhos eletrônicos de Washington. Cidade 3, Várzea Grande, Mato Grosso, colada fisicamente à rica e monumental capital Cuiabá, e separada dela apenas pelas águas do rio Cuiabá, a pujante, industrial e vital cidade de Várzea Grande não é apenas a cidade irmã do agronegócio. Ela é a grande artéria de aço, asfalto e aviação de todo o estado de Mato Grosso. É em Várzea Grande que repousa o estratégico Aeroporto Internacional Marechal Rondon, e é de lá que partem e chegam as frotas mastodônticas de caminhões que cruzam as rodovias federais rumo à famigerada fronteira boliviana de Cáceres. Foi exatamente por abrigar esse parque de transportadoras e a pista de decolagem mais importante da região central do Brasil que o Comando Vermelho, CV, instaurou em Várzea Grande o seu comando logístico hegemônico, silenciando rivais locais através de tribunais do crime sanguinários e assumindo o controle total sobre a periferia e sobre as frotas de transporte que levam e trazem o ouro branco da Bolívia. Mas, ao amanhecer do dia em que os Estados Unidos designaram oficialmente o Comando Vermelho como uma ameaça de organização terrorista estrangeira, FTO, a dinâmica metropolitana de Várzea Grande entrou de forma agressiva, luminosa e imediata nos radares de contenção máxima do Departamento de Segurança Interna, DHS, e do FBI. Para as paranoicas e altamente preparadas agências de segurança nacional norte-americanas, o aeroporto internacional sediado em Várzea Grande representa um calcanhar de Aquiles inaceitável para supor a segurança do hemisfério se ele continuar cercado, infiltrado e geograficamente dominado por membros e simpatizantes do Comando Vermelho. A Agência de Segurança no Transporte dos Rustam Nemiua AUTSA
não tolera operações aéreas civis e comerciais, especialmente voos que podem se conectar diretamente com outros países ou hubs internacionais ocorrendo em áreas de domínio terrorista. O governo americano colocará a faca no pescoço da Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil, ANAC, e da Polícia Federal. Washington fará uma chantagem diplomática fortíssima, exigirá a implementação imediata de perímetros de segurança militarizados no entorno do aeroporto, a checagem rigorosa de antecedentes de padrão FBI para absolutamente todos os funcionários, carregadores de bagagem e operadores de pista terceirizados que residem em Várzea Grande. Caso o Brasil recuse essa interferência humilhante ou falhe na missão de expurgar a facção do terminal, os EUA ameaçarão revogar os certificados internacionais de segurança do aeroporto, paralisando a aviação comercial em todo o estado do Mato Grosso e isolando o motor do agronegócio brasileiro do resto do mundo civilizado. Paralelamente à asfixia aeroportuária, a ofensiva dos Estados Unidos contra a espinha dorsal logística do Comando Vermelho em Várzea Grande será desferida no coração econômico da cidade. As rodovias e o setor bilionário de transportadoras. A facção carioca dissimula a sua logística de drogas e armas, infiltrando-se de forma profunda no ecossistema das empresas de transporte de grãos e gado que operam no município, comprando frotas de carretas luxuosas e lavando dinheiro através de fretes falsos. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC, lançará uma devassa cibernética implacável sobre o CNPJ de cada empresa de logística sediada em Várzea Grande. O Tesouro dos Verbe-Silva declarará sumariamente que financiar a logística de transporte de uma milícia terrorista, mesmo sob alegação de extorsão ou desconhecimento, configura financiamento direto de atos terroristas internacionais. As grandes tradings multinacionais e os bancos agrícolas estrangeiros receberão ordens diretas de Nova York para cancelar contratos, bloquear contas e suspender pagamentos a qualquer transportadora várzea grandense que não passe nas duríssimas auditorias privadas impostas pelas sanções de Washington. A rotina da classe média trabalhadora, dos grandes empresários do transporte e da população periférica de Várzea Grande será atirada em um moedor de carne econômico e social sem precedentes na sua história. As ruas da cidade assistirão a um nível de militarização ostensiva imposto por Brasília para atender às demandas de Washington, com blitz rodoviárias quilométricas e revistas invasivas nas rodovias federais que cortam o município, gerando congestionamentos colossais e atrasando a entrega de safras e bens de consumo. O comércio local sofrerá um efeito cascata de empobrecimento rápido. Transportadoras suspeitas de ligações com o CV fecharão as portas da noite para o dia após terem os seus fundos em bancos correspondentes congelados, demitindo milhares de motoristas, mecânicos e frentistas inocentes que viviam da economia legal da cidade. O pânico de fechar negócios com laranjas da facção e cair na malha fina do terrorismo americano congelará o investimento estrangeiro na região. Várzea Grande foi parasitada, subjugada e transformada pelo Comando Vermelho na sua maior plataforma continental de transporte e ocultação logística. O domínio do CV garantiu à facção um fluxo ininterrupto de capitais e narcóticos durante anos. Contudo, essa ostentação de poderio territorial e logístico sobre a cidade vizinha colidiu frontalmente com o muro de aço da política externa e de segurança nacional dos Estados Unidos. O rótulo de organização terrorista estrangeira trouxe para as rodovias e para a pista de pouso de Várzea Grande a lupa financeira e a chantagem burocrática da maior superpotência da Terra. A cidade do agronegócio terá que decidir entre arrancar pela raiz a facção criminosa que a domina ou sofrer as consequências trágicas de um bloqueio econômico e logístico não declarado que paralisará suas carretas, silenciará o seu aeroporto e asfixiará a sua economia perante o severo Tribunal do Comércio Internacional comandado pelos norte-americanos. Cidade 2, Manaus, Amazonas. Erguida como uma metrópole formidável, exótica e brutal no exato encontro dos rios Negro e Solimões, a vibrante, populosa e superindustrial capital do estado do Amazonas, Manaus, sempre foi o coração geográfico e o motor econômico indispensável de toda a região norte da América do Sul. Nas últimas 2 décadas, as águas e as periferias dessa capital histórica foram banhadas por rios de sangue.
O Comando Vermelho, em um projeto imperialista e violento de expansão territorial para controlar o fluxo da cocaína puríssima vinda do Peru e da Colômbia, deflagrou uma guerra urbana e prisional e impiedosa contra a facção local Família do Norte, FDN, e posteriormente contra o PCC. O ápice dessa carnificina ocorreu durante os massacres dantescos e brutais nos complexos penitenciários manauaras como o Compage, que chocaram a comunidade internacional com decapitações cinematográficas. O CV venceu a guerra na selva, assumiu o domínio quase total dos presídios, das comunidades periféricas, como o bairro da Compensa, e do porto gigantesco de Manaus. Entretanto, a partir do dia em que os Estados Unidos oficializaram o Comando Vermelho como uma organização terrorista estrangeira, FTO, a outrora distante capital amazônica entrou instantaneamente no topo do relatório de ameaças prioritárias da Agência Central de Inteligência, CIA, e do Pentágono, elevando Manaus à categoria sombria de santuário terrorista urbano e fluvial. A doutrina antiterrorista dos Estados Unidos, desenhada nas caçadas implacáveis no Oriente Médio, enxerga as instalações prisionais superlotadas e as periferias aquáticas dominadas pelo Comando Vermelho em Manaus, não como um fracasso da segurança pública estadual brasileira, mas como abertos e perigosíssimos centros de treinamento avançado, doutrinação, recrutamento e base de comando operacional de terroristas em massa. A resposta militarizada e de espionagem do governo dos Estados Unidos exigirá do Estado brasileiro uma demonstração de força esmagadora. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar. Observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.